irmão, tudo bem? Olha nós aqui novamente para refletirmos mais um pouco sobre a palavra do Senhor. Eu quero compartilhar com você o quanto tem sido bom para mim fazer isso. Tem sido algo maravilhoso, uma experiência única que nós temos vivido. E nesse dia eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 17. E essa palavra ela fala sobre um jovem rico. Um jovem que tinha muitas riquezas, muitas propriedades. E ele teve um encontro com Jesus. A partir do versículo 17 diz assim a palavra de Deus. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Meus amados, esse primeiro versículo, eu já vejo algo aqui maravilhoso, algo inspirador. Todas as vezes que nós encontramos com Jesus, ou sempre que temos um encontro com Jesus, não nos resta outra alternativa a não ser nos render, se humilhar, se ajoelhar. E foi isso que esse jovem fez. Ele reconheceu Jesus. Ele viu que Jesus estava passando, ele correu e, ajoelhando-se, começou uma conversa com Jesus. Perguntou assim: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Meus queridos, enquanto nós não tivermos um encontro com Jesus, sempre vai nos faltar alguma coisa. Você pode tentar preencher a sua vida com muitas coisas, com coisas dessa vida, dessa terra, com bens materiais, com a sua família, com o seu trabalho, com muitas coisas. Mas enquanto Jesus ele não entrar, enquanto Jesus não fazer parte do seu cotidiano, da sua vida, aquele vazio, aquele buraco vai existir. Você nunca vai ser completo. Isso aí é algo inegável. Eu queria passar isso para você neste dia. Ele perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu para ele assim: Por que me chamas bom? Uma outra lição também que nós tiramos: por quê? Até mesmo Jesus, o Filho de Deus, não se achou bom, não quis esse mérito de ser bom. E respondendo a pergunta do jovem, ele falou: Por que me chamas bom? Ninguém é bom. Quem é bom é Deus, ou seja, senão o Pai que está nos céus. Então não existe um sequer que se pode se chamar de bom na face desta terra, meu amado. Nós somos seres humanos cheios de defeitos, cheios de falhas, e é por isso que nós precisamos de Deus. É por isso que nós precisamos das palavras que estão escritas nesse livro, os ensinamentos que estão na palavra de Deus. E seguindo, Jesus fala assim para ele: Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu, o jovem: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ou seja, ele já observava os mandamentos do Senhor, ele já conhecia as leis, mas no fundo ele sabia que faltava alguma coisa. E isso que lhe faltava, a única pessoa que tinha a resposta era Jesus. Só ele poderia lhe dizer, só ele poderia lhe falar, lhe dar a resposta. E da mesma maneira comigo e com você, meu querido e querida. Só Jesus tem palavras de vida eterna. Só ele pode nos dar a resposta. E ele tem uma maneira peculiar de nos ensinar. E ele tem uma maneira peculiar de nos instruir através da sua palavra.
Esta palavra que penetra no fundo da nossa alma, juntas, medulas. Será que você consegue entender a profundidade disso? O ser humano, por mais que estude o ser humano, por mais que estude as suas emoções, a psicologia, enfim, os estudos sobre a humanidade que existe, ele é incapaz de penetrar juntas e medulas, ou seja, até mesmo o próprio homem não pode sondar, não pode ir. Somente Deus é capaz. E ele faz isso através da sua palavra. E ele faz isso através do que está escrito na Bíblia Sagrada. Porque é Ele que nos entende, é Ele que nos sonda, é Ele que nos conhece. Então, meu querido, nós somos falhos e precisamos atentar para a palavra de Deus. Então ele respondeu: bom mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. A Bíblia fala que Jesus, fitando, o amou. Jesus, ele nos amou. Desde o ventre da nossa mãe. Isso é tremendo demais, não é? Sabe quando você estava gerado lá, aquele ser que não sabia de nada, Jesus já te amava. Jesus já tinha um plano na sua vida, Deus já tinha um propósito na sua vida. E o propósito dele sempre foi que você andasse com ele, que você o seguisse, que você o adorasse. E esse amor que Deus ele tem por nós é um amor incondicional. Nós temos dito aqui que nada que façamos pode fazer Deus deixar de nos amar. Porque Ele é a essência, Ele é o mais puro amor. Então Ele mesmo sabia que faltava alguma coisa nele desde a sua juventude, desde a sua mocidade. Mesmo observando a lei, mesmo observando os mandamentos. Ele sabia que faltava alguma coisa e só Jesus tinha resposta. Mas, queridos, vamos lá. A Bíblia fala que Jesus o amou. E disse para ele assim, ó: você observa tudo isso, os mandamentos, mas só te falta uma coisa. Talvez você diga assim: eu sou uma pessoa boa, eu não faço nada de errado, eu cumpro com os meus compromissos, sou um pai de família exemplar, beber eu não bebo, não gasto meu dinheiro com bebida, com cigarros, com drogas. Eu sou um exemplo para a sociedade. Você é muito parecido com esse jovem rico. Mas Jesus te diz nesta manhã ou neste dia: só te falta uma coisa. Uma coisa. Meu querido, e essa coisa que te falta deixar, você sabe o que é. Todas as vezes que Jesus ele fala conosco, todas as vezes que nós temos um encontro com Deus, Ele, como um pai que nos ama, Ele nunca vai nos deixar da maneira como estamos. Jesus ele sempre tem algo a acrescentar na nossa vida, a aperfeiçoar na nossa vida. E você sabe aquilo que lhe falta. Eu quero te fazer essa pergunta nesse dia: o que te falta? Se Jesus te falasse nesse dia: só te falta uma coisa, e isso você tem que deixar para poder me seguir, para poder herdar a vida eterna, como seria a sua reação? Como seria a sua atitude? E sabe qual foi a resposta de Jesus para aquilo que te falta? Só te falta uma coisa. E Jesus disse para ele: vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele era um jovem muito rico, era dono de muitas riquezas. Mas de alguma forma o seu coração estava nas riquezas, apesar de guardar alguns mandamentos. A palavra do Senhor diz que onde estiver o teu tesouro,
ali estará o teu coração. Se o teu tesouro for as riquezas, teu coração vai estar ali. Se o teu tesouro for a sua casa, a sua família, seu coração vai estar ali. E Jesus nos ensina através da sua palavra que nós devemos ter Ele como o nosso maior tesouro, nosso bem mais precioso. Jesus, ele precisa estar acima de tudo e de todas as coisas. Vai, vende tudo que tens e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Não é assim que acontece, às vezes, com você? Você ouve a palavra de Deus, escuta o convite de Jesus, dizendo: vem, segue-me. Eu tenho uma obra para fazer na sua vida. Eu tenho um plano para a sua casa, para a sua família, para a sua geração. Aí você, automaticamente, o Espírito Santo, que é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, fala algumas coisas que você tem que deixar no seu coração. Aí você já se contraria. Olha, não, é muito difícil deixar de fazer isso. Não, é muito difícil. Tem aqueles que primeiro eu vou deixar de fazer para depois seguir Jesus. E existem aqueles, amados, que querem seguir a Jesus mesmo não abrindo mão daquilo que Jesus pede para que você abra a mão. E para essas pessoas, sabe o que Jesus vai dizer? No grande dia: nunca vos conheci. Não sei quem você é. Uma vez eu te chamei para me seguir e você não quis abrir mão. Os seus olhos estavam neste mundo, nas coisas deste mundo. Você preferiu dar valor mais às coisas desse mundo, ao reino deste mundo, do que ao reino, do que às riquezas que eu sempre tive preparado para você, que eu preparei para você desde muito tempo. Porque foi isso que Jesus fez, meu querido. Quando Jesus esteve aqui na terra, antes de subir ao céu, ele disse: eu vou. Deixou o Espírito Santo, né? Não vou te deixar órfão, vou deixar o Espírito Santo aí. Ele vai convencer vocês, ele vai falar o coração de vocês todos os dias, né? Aí a palavra de Deus, ela foi inspirada, escrita, e ela vem sendo ministrada no decorrer dos tempos, de anos após anos. E ele, quando disse isso, ele falou: vou preparar um lugar. Então Jesus já vem preparando esse lugar há muito tempo, para que onde eu estiver, vós também estáis. Jesus, ele quer a gente perto dele. Jesus, ele não quer que você siga-o de longe. Não, de maneira nenhuma. O desejo do coração de Jesus é que você deixe aquilo que ele te pede. Só te falta uma coisa: e siga-o. E ele era dono de muitas propriedades. E aqui a gente viu que o coração dele estava preso às riquezas. E, meu querido, é aquilo que poderia trazer tanta alegria na sua vida, te trouxe tristeza naquele momento. Alguns dizem que dinheiro traz felicidade, traz mesmo. Mas para esse jovem, todo o dinheiro que ele tinha, o que lhe trouxe foi tristeza e amargura, porque esse dinheiro foi incapaz de reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Isso é muito sério se nós pararmos e pensarmos, né? E pensar que se aquele jovem fosse um jovem pobre, ele teria se rendido ali a Jesus, teria seguido a Jesus naquele instante. Olha que coisa, né? Mas aí Jesus, olhando ao seu redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos estranhavam essas palavras, como você também tem estranhado quando você ouviu. É muito difícil uma pessoa rica
entrar no reino dos céus. Mas Jesus insistiu e disse para eles: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas. Se você confia na sua riqueza, se você confia no seu dinheiro, existem pessoas que fazem do dinheiro o seu Deus, de Mamon o seu Deus. E a Bíblia fala que você não pode servir a dois senhores. A Bíblia fala que nós somos mordomos dele aqui na terra. O Senhor nos deu tudo que nós temos para nós administrarmos. E precisa ser de acordo com a vontade dele. E ele garante que ele vai nos dar a medida certa para cada um de nós. Eu digo para você uma coisa, querido, principalmente para aqueles que andam com ele. Principalmente para aqueles que decidiram desde muito tempo o amá-lo, o seguir. Ele vai dar a medida certa. Quando nós oramos ao Senhor, falamos com Deus: Senhor, faça a sua vontade na nossa vida. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, quando nós oramos, buscamos um relacionamento com Deus, toda a nossa vida é pautada na vontade de Deus, no querer de Deus. Toda a nossa casa, toda a nossa família, os nossos filhos, eles são guiados pelo Senhor, pela palavra de Deus, porque os nossos filhos não são nossos filhos. A Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. Os filhos são de Deus, não são nossos. E Deus, ele nos chama para educar os nossos filhos segundo a sua palavra. Ele fala: ensina o menino no caminho que deve andar. Aí quando ele for grande, ele não vai se desviar dele. Então, quanto mais mergulhamos, quanto mais entendemos as Sagradas Escrituras, a gente vê quanta responsabilidade nós temos e quanto tempo nós temos perdido por não andarmos segundo ela, segundo a Bíblia. Deus te chamou para viver com Ele, querido, andar com Ele, para que a sua família seja guiada por Ele através da palavra. Eu posso dizer: não pare de pare de sofrer? Pare de sofrer. Deixa Jesus entrar na sua vida, que você vai ver que vai ser tudo diferente, vai ser tudo... Você vai ter um alvo, você vai ter um propósito na sua vida. Então, quão difícil é para aqueles que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Ele falou ainda que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Isso tem um outro significado, mas ele continua dizendo: ficaram sobre modos maravilhados entre si. E os discípulos perguntaram para ele assim: então, bom mestre, quem pode ser salvo? Os discípulos perguntaram para ele. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível. Mais uma vez, Jesus dizendo que para nós é impossível ser salvo. Porque nós nascemos do pecado, nós somos pecadores, nós somos falhos. Você sabe quem você é, eu sei quem eu sou. Então, para os homens é impossível. Então, tire da sua cabeça de uma vez por todas, pelo amor de Deus, essa história de que você é bom. Essa história de que você não faz mal para ninguém, essa história de que eu sou um bom, eu sou uma pessoa... Tira isso da sua cabeça. E nem Jesus disse para ele que ele era bom. Para os homens que ele era bom. Ele não aceitou esse título de bom. Então, para os homens é impossível se salvar. Mas eu faço caridade, mas eu faço bem ao próximo. Olha, eu estou fazendo doação. Para os homens é impossível se salvar. Não há nada que façamos. Sabe por quê? É para que ninguém se glorie.
Se nós conseguíssemos alcançar a salvação, a vida eterna, pelos nossos próprios méritos, nós nos gloriaríamos. Sem fazer muita coisa, a gente já se acha o tal. O orgulho já está dentro de nós, aquela coisa toda. Então você acha que teríamos condição de alcançar a salvação por mérito, fazendo bem, fazendo caridade, Isso só faz bem pra gente. É muito bom quando nós fazemos bem ao próximo. Muito bom. É maravilhoso. Nós sentimos essa satisfação. Mas não é por obras, para que ninguém se glorie. Sabe por quê? Eu vou te falar. Porque a honra, a glória, o louvor, a majestade é somente dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A única pessoa que deve ser adorada, a única pessoa que merece ser honrada, glorificada, exaltada é o nosso Deus. Só ele. Eu não preciso a glória faz mal para mim. Mas quando eu glorifico esse Deus, ele recebe o louvor e a adoração que é devido ao teu nome. Nós precisamos, sabe o quê? Descer, 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 descer e descer e descer. Todos os dias nós precisamos descer à casa do olheiro. Todos os dias nós precisamos nos humilhar debaixo das potentes mãos do Senhor. Todos os dias. Porque aqueles que se humilham diante de Deus, Deus os exalta. Não dessa maneira de serem glorificados, mas de serem abençoados pelo Senhor. Isso é muito maravilhoso. É por isso que eu amo a palavra do Senhor. Porque ela é a resposta. Ela é a resposta. Então, meus queridos, é impossível para o homem ser salvo. Não para Deus. Porque para Deus tudo é possível. Que glória, né? Tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Tudo, tudo, tudo. Você pode sair dessa. Porque é possível para Deus. Se Deus quiser, Ele pode te curar. Porque é possível para Deus. Está passando por problema, dificuldade? Você é capaz de suportar? Porque tudo é possível para Deus. Não existem impossibilidades para Deus. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, reconhecendo quem somos e quem Ele é, tudo se torna possível para nós. Porque Ele é o Deus do impossível. Essa é a verdade. É maravilhoso, meus queridos, andarmos cercados pelo Senhor. É maravilhoso andarmos cercados pelos anjos do Senhor. A Bíblia diz que os anjos do Senhor, eles estão ao nosso redor, nos guardando, nos livrando de todo perigo, de todo mal. É maravilhoso termos a bênção do Senhor todos os dias. É maravilhoso sentirmos essa segurança no nosso coração. Essa paz que excede todo entendimento. É maravilhoso. Eu queria terminar já essa reflexão. Agradecendo a Deus por você que está aí. Que parou para ouvir a Deus. Ouvir essa reflexão. Ser tocado pelo Espírito Santo até este momento. Se você tem nos acompanhado dia após dia,
Eu oro para que Deus, Ele continue fazendo essa obra na sua vida. Eu oro para que Deus, Ele continue limpando você, para que você tome essa decisão por Ele. Eu oro para que o Espírito Santo continue te convencendo, falando ao seu coração. Eu oro para que seu dia seja abençoado, guardado, protegido pelo Senhor. Porque se você tem nos acompanhado, é porque você quer Deus. É que você se interessou, é que você viu Jesus passando, viu que Jesus estava ali, e você prontamente se ajoelhou, se humilhou para ouvir essa palavra que não é minha, mas é dele. Agora resta a você tão somente dar a Jesus aquilo que ele está te pedindo. E seja lá o que for, meu querido e querida, entregue, porque vai valer a pena. Vai valer a pena. A Bíblia diz que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. É muito bom, né? Eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe seu dia, meu querido.